Dicas que me ajudaram. Passarinhos estão conversando e já é a 30ª vez que eu tento gravar. Oi gente, tudo bem? Voltei aqui hoje para compartilhar com vocês algumas dicas que me ajudaram a conseguir o meu positivo. Bom, eu não sei dizer para vocês, eu costumo brincar que eu fiz um pack tentante, né? Porque quem é tentante sabe. Eu fui juntando todas as informações que eu pegava na internet, tudo que eu via que parecia dar certo, que as pessoas compartilhavam que haviam conseguido positivo. Fui juntando tudo aquilo, fiz um catadão e falei, eu vou montar esse kit aqui que vai ser o meu kit tentante. Em meados de março de 2016, que foi quando eu e meu marido fizemos o nosso último teste de gravidez que deu negativo, nós fizemos juntos, né? Porque eu já tinha feito alguns outros sozinha e haviam negativado. Mas naquele mês, alguma coisa foi diferente, sabe? Talvez porque ele estava junto comigo, talvez o momento, enfim. Nós decidimos ali que ali sim era o momento. Vamos tentar ter um filho. Porque até então a gente nunca tinha tentado. A gente estava esperando que acontecesse, sabe? Utilizei um aplicativo no meu próprio celular. O nome dele era Meu Calendário. Esse aplicativo, ele te ajuda a entender melhor o seu ciclo menstrual, ele consegue te dar uma base dos seus últimos meses, né? Lógico que isso você alimentando ele. Quanto tempo dura o seu ciclo, mais ou menos a data que você vai ovular. Se você quiser, você também pode colocar ele para despertar, te avisando, ó, você está no período fértil, vamos namorar e tudo mais. Ele é um aplicativo muito bacana, eu consegui alimentar ele com diversas coisas, como por exemplo, tô com dor no seio, tô com dor de cabeça, hoje eu tô me sentindo meio febril. Você consegue colocar até o seu humor nesse aplicativo. Então assim, pra quem quer engravidar, é um aplicativo, uma mão na roda. Pra quem não quer também, porque se você costuma usar o método da tabelinha, ele é muito parecido, só que ele é no celular e ele é mais inteligente, né? Então assim, você pode controlar por aí também, porque ele diz quando você tá ovulando, se sua menstruação tá atrasada. Ele tem a opção também de você colocar se você fez teste de ovulação, se você fez teste de gravidez. É muito bacana no celular. Então, eu já tinha esse aplicativo no meu celular, eu comecei a alimentar ele cada vez mais, o que me ajudou também a controlar esse meu ciclo. Junto com esse aplicativo, eu comecei a tomar o elixir de inhame. O inhame, gente, ele tem propriedades anti-inflamatórias, ele ajuda no alívio das cólicas menstruais, ele ajuda na TPM e, no caso da gravidez, induz a ovulação. Então, assim, na verdade, o inhame ele é como se fosse um fertilizante natural. Você pode tanto fazer o chá da casca do inhame, né, e tomar ele durante 8 dias em jejum pela manhã, só que você pode usar o inhame de diversas formas. Você pode introduzir o inhame na sua alimentação, você pode fazer o chá da casca do inhame, que é um dos mais indicados, e você também pode tomar o elixir de inhame, que foi o que eu optei por fazer, porque o chá, gente, realmente não era uma coisa que me agradava. Eu tentei tomar uma vez, você tem que, na verdade, descascar o inhame e cozinhar a casca dele e tomar aquilo todo dia de manhã em jejum. E ele tem baba, sabe? Nossa, não, tá? Mas se você não tiver problema com isso, você pode introduzir o inhame na sua alimentação de diversas formas, que também acredito que mal não vai fazer, né? Eu optei pelo elixir de inhame, que eu encontrei no site da Paty, do Trocando Fraldas. Eu comprei, se eu não me engano, eu paguei por volta de uns R$18 na época, mas o frete deve ter saído uns 30 e poucos reais. O elixir de inhame, ele vem num frasquinho assim, como se fosse um xarope. Ele é bem escuro, meio marrom, lembra bem que xarope, assim, a cor tal dele. E você tem que tomar por 8 dias de manhã em jejum. Esses 8 dias tem uma única observação, é uma colher por 8 dias de manhã em jejum. E o 8º dia vai cair no dia provável da sua ovulação. Então eu vou dar o meu exemplo.
O meu ciclo é de 28 dias. Então eu tive que começar a tomar o inhame a partir do 6º dia do meu ciclo, porque dariam 8 dias direto até a minha provável ovulação, que seria no 14º dia. Então todo dia de manhã em jejum eu tomava uma colher do elixir de inhame. Todo dia é mentira, porque eu esqueci alguns dias, eu não tomei no mesmo horário, que você precisa tomar também, então, né, ficou mais ou menos aí. Mas eu tomei, gente, uns 80% certo. Ele não é gostoso assim, não é uma coisa maravilhosa, mas é bem melhor do que o chá, por exemplo. O elixir, ele tem gosto de terra, mas é uma colher, então você acaba nem sentindo, né? Paralelo a isso, eu comecei a fazer o controle da minha temperatura basal, mas também não fiz certo, gente, porque o correto da temperatura basal é você medir a partir do 1º dia do seu ciclo. Então, assim, o 1º dia do seu ciclo é o dia que você menstruou. Então, se você menstruar hoje, a partir de hoje, pela manhã, você tem que colocar o termômetro na sua axila e fazer a medição da sua temperatura. A temperatura basal, quando chegar próximo da sua ovulação, no dia da sua ovulação, provavelmente horas antes, ela vai dar uma queda e vai subir, porque o estrogênio que ajuda a gente a ovular aumenta no nosso organismo, e é quando a gente tem essa queda de temperatura. Então, se você teve a queda, você já sabe, ok, hoje provavelmente eu vou ovular, estou para ovular entre 12 e 48 horas daquela queda da sua temperatura, você sabe que você vai ovular. Então, você tem que começar a fazer o controle da sua temperatura basal no 1º dia da sua menstruação. E eu não fiz isso, eu só comecei a fazer o controle da minha temperatura basal no 15º dia do meu ciclo. Por quê? Porque eu não estava entendendo muito bem como ela funcionava. Então, eu comecei a fazer ela juntamente com o controle de ovulação, que eram os testes de ovulação que eu comprei na farmácia mesmo. Se eu não me engano, é da marca Clear Blue, e eu paguei em torno de 35 a 40 reais o teste. E eles são muito parecidos com os testes de gravidez. A única diferença é que ele vai medir o hormônio, se eu não me engano, a progesterona no seu organismo, para dizer se você está ovulando ou não. Eu vou mostrar, eu tenho aqui para vocês os testes que eu fiz, eu vou mostrar. Os testes de ovulação eu comprei na farmácia e paguei em torno de 35 a 40 reais em 5 unidades. Teste de ovulação, ele é igualzinho ao teste de gravidez, aqueles de urina. Você também vai fazer da mesma forma, vai fazer o xixi no potinho e vai colocar o teste para ele poder marcar, né? Comecei a controlar no meu 15º dia do ciclo, tá vendo? No meu 15º dia do ciclo, eu fiz um teste de ovulação. Esse teste de ovulação, essa primeira linha aqui, é a linha controle, que é aquela linha que sempre vai ficar vermelha, tanto no teste de gravidez como no teste de ovulação. E essa segunda linha aqui, bem fraquinha, tá vendo? Vermelhinha, é a linha teste. Se este daqui fosse um teste de gravidez, isso daqui seria um positivo. Mas não é assim que funciona o teste de ovulação. No caso do teste de ovulação, essa linha aqui, para dar positivo, para dizer assim, eu estou ovulando, ela teria que ser tão vermelha quanto essa aqui, tá vendo? E se vocês forem ver, eu fiz 5. Nenhum dos 5 positivou. Então, isso me confundiu bastante no quesito engravidei ou não. Mas tudo bem, eu vou mostrar melhor para vocês como foi esse ciclo. No meu 15º dia, eu fiz o teste de ovulação, não positivou, e eu também fiz o controle da minha temperatura basal. Gente, desculpa o garrancho, tá? Mas aqui, ó, é 35,8 a minha temperatura. Então, no 15º dia, eu não tinha ovulado e minha temperatura estava em 35,8. No segundo dia, eu estava com a temperatura em 36,4. No terceiro dia, eu também não tinha ovulado e a minha temperatura estava em 36,7. No terceiro dia ainda, eu repeti o teste de ovulação no horário correto, porque eu não estava acreditando que eu não estava ovulando. Então, no mesmo dia eu fiz 2 testes de ovulação e também deu negativo. E aqui eu não medi a temperatura de novo, porque ela tem que ser medida no mesmo horário. No quarto dia, que seria o meu 18º dia do ciclo, eu medi a minha temperatura, tinha dado 36,6 e o teste também não tinha positivado. Eu segui fazendo o quê? Medindo a minha temperatura. Então aqui tá as datas, né? Seria 7/4, meu 19º dia,
minha temperatura estava em 36,6. No 20º dia, minha temperatura em 36,6. No 21º, a temperatura 36,8. No 22º, 36,1. Mas aqui nessas duas datas, a gente tem uma observação que significa o quê? Eu não medi no mesmo horário. E é importante que você meça. Então, assim, eu coloquei, tipo, não vou levar muito em consideração, entendeu? E por aí foi. Até o 26º dia, que deu 35,8 aqui, ela caiu de novo. E eu fiquei meio tipo, não entendi. Quando foi no 27º dia do meu ciclo, a minha temperatura subiu para 37 graus. Acontece que esse 27º dia do meu ciclo era o dia que quem assistiu o vídeo aqui contando como eu descobri a gravidez, era aquela sexta-feira que eu cheguei para trabalhar e eu tive anidação. Então, nessa data aqui, eu tive anidação. Se você analisar melhor essa minha temperatura basal e esses testes de ovulação, a gente vai perceber o quê? Que eu provavelmente ovulei no 14º dia do meu ciclo, que foi quando eu não fiz o teste de ovulação. Por isso que não positivou aqui, porque eu já tinha ovulado, né? Mas a temperatura, isso também justifica o fato da minha temperatura aqui tá 35,8, e se a gente observar melhor, ela subiu para 36,4 e ela se manteve alta, a não ser por essa queda aqui no 26º dia do ciclo, que eu não sei dizer muito bem para vocês por quê, mas ela se manteve alta, talvez pela anidação que fosse acontecer, ela se manteve alta, e isso é um indicativo de que você está grávida, porque quando a gente começa a produzir a progesterona, nossa temperatura aumenta um pouco. Ela subiu um pouquinho, ela se manteve alta. Se ela se manter alta, se ela não tiver a queda, que é quando o nosso corpo preparou todo o corpo para receber o embrião e implantar, se isso não acontecer, que significa que a menstruação vai vir, há a queda da temperatura novamente. E nesse caso aqui eu não tive. Só que eu não me atentei a isso porque eu realmente não tinha entendido muito bem a lógica da temperatura basal. Junto a isso também, o meu marido começou a fazer o uso de um pó. É uma planta, gente, eu não tenho certeza. Ele é tipo um chá, mas você não toma como chá, se eu não me engano. Ele misturava na comida, não tenho certeza, mas se vocês quiserem eu posso ver com ele depois a forma como ele tomava isso, que se chama Tribulus terrestres. O Tribulus terrestre, ele é tipo o elixir de inhame masculino, Ele ajuda na produção de espermas, e de espermas de qualidade, né? Então, assim, ele ajuda o homem a produzir mais espermas e espermas com qualidade, porque o homem produz bastante espermas normalmente, mas às vezes nem todos têm muita qualidade. O nível de mortalidade deles é muito alto. Então, assim, meu marido começou a tomar isso para ajudar também no processo. Resumindo, gente, eu usei no meu ciclo positivo o elixir de inhame, que vocês encontram sim no site da Paty. O aplicativo que se chama Meu Calendário, que é para controlar sua menstruação, também me ajudou bastante. Nós namorávamos dia sim, dia não, para que os espermas não perdessem a qualidade. Eu fiz o controle da temperatura basal, como vocês podem ver aqui mais ou menos. E o meu marido fez o uso dessa erva, dessa maconha, que se chama Tribulus terrestre, que nada mais é que um chazinho. Eu acho que ele tomava junto com o shake que ele estava tomando, se eu não me engano. Então isso também dizem que ajuda a limpar o organismo do homem e ajuda na produção e na qualidade dos espermas. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês listado todos os itens que eu usei, que eu falei aqui para vocês, que me ajudaram no meu positivo. Eu espero de coração que ajude você tentante, que vocês consigam fazer esse packzinho tentante que me ajudou bastante, que vocês consigam o positivo de vocês. Deus está no comando. Beijos férteis para vocês, boa sorte no ciclo de vocês e fé no positivo, gente.